Vamos dar agora continuidade, gente, um pouquinho falar um pouquinho sobre história de novo, para a gente tirar algumas duvidazinhas aí, né, para a nossa prova de quarta-feira, tá bom? Aí nós paramos aqui, né, onde fala que a primeira vila foi São Vicente e a primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, tá? Bahia, do estado da Bahia, tá bom? Agora a gente vai vir aqui, ó, para a página 13, que vai falar das diferentes cidades brasileiras, tá? Além de Salvador, outras cidades foram fundadas. Com cidades mais antigas do Brasil destacam-se o Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal, São Francisco do Sul. Essa é uma das, né, das cidades mais antigas que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram e outras foram criadas. A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas foram alterados, lógico, né? A gente já falei na aula passada, com o surgimento de fábricas, de novos, né, meios de transportes e de outros tipos de construções, tá? Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem uma história e características próprias. Há cidades históricas, turísticas, pequenas, grandes, né? Sendo assim, a gente pode constatar que existe grande diversidade de cidades. Existem cidades que são bem pequenininhas, cidades grandes, né? Que a gente chama de metrópole. Nós temos cidades que tem o litoral, que as pessoas vão muito visitar, tipo Rio de Janeiro, né? Porto Seguro e, né, no litoral lá do Nordeste, né? Então, são cidades mais turísticas. Aqui nós temos algumas das cidades brasileiras, ó. Nós temos Ouro Preto, que fica aqui em Minas Gerais, que ela é bem famosa, tá? Pela história, né, do nosso Brasil. Depois nós temos Florianópolis, né? E é uma cidade muito turística no verão. Ela é muito bonita, tá, gente? Temos aqui também a cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira e atrai várias pessoas do mundo inteiro. Ela é uma cidade que geralmente as pessoas que moram em outras cidades procuram ela por causa do emprego, né? A quantidade enorme de emprego. E nós temos também outros tipos de cidades aí, tá? Então aqui nós vamos aqui um pouquinho a cidade e as pessoas, né? A cidade é feita de pessoas diferentes. Aí a gente vai começar a falar, né, das pessoas que têm, né, diversos tipos de sotaques que moram em cidades diferentes. Durante o passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que lá convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos, que, com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram, mas a cidade também é feita de pessoas que chegaram de outros lugares. Então, pode ser assim, igual eu. Eu nasci em Juiz de Fora. Eu nasci aqui nessa cidade mesmo. Então, eu vivo desde que eu nasci aqui. Só que eu conheço pessoas que moravam em outra cidade e que vieram morar aqui também em Juiz de Fora e vice-versa. Muitas pessoas que nasceram em Juiz de Fora estão morando em outras cidades, tá? Muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, porque não chove, né? O desemprego, os problemas que aconteceram no campo e assim por diante. Há pessoas de outros países que chegam à cidade por causa de algum problema, né, grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra, por exemplo, né, como um medo de fenômenos naturais, por exemplo, de um tornado, de furacões, né, de outras coisas, mais de vulcões que entrar em erupção. E aí essas pessoas têm medo de morar na cidade e vêm aqui para o nosso país, morar aqui.
né? Há famílias que escolhem uma cidade maior para morar, em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Tem gente que mora em cidades que não tem faculdades, não tem universidades. O que elas fazem? Elas mudam para lugares que tenham muita oportunidade de estudo, né? Principalmente em cidades muito pequenas, que não têm condições, não têm faculdades. E aí eles vão para a cidade grande. Juiz de Fora, por exemplo, é considerado como uma cidade universitária, ou seja, que tem várias universidades, tá? Várias faculdades, ok? Então, acontece. E aí nós entramos numa partezinha muito importante que vai cair na prova, que é a migração e a imigração, né? Que é os migrantes e os imigrantes. A gente vai saber direitinho o que é isso, tá? O movimento de sair de um local de origem, de onde nasceu, para viver em outro lugar, isso nós chamamos de migração. Ela vai migrar de uma cidade que ela nasceu para outra cidade, tá? Migração. Ela vai sair da cidade dela e vai para outra cidade, tá bom? Ou para outro país, tá, gente? E a pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrantes. Aqui no Brasil tem muitos imigrantes. O que significa? Que eles saíram do lugar deles e vieram viver aqui. Então, eles aqui são imigrantes. Imigrantes, tá? Migrantes é quando a gente sai para ir para outro país. Imigrante é quando aquela pessoa sai e vem viver no nosso país. Então, aqui nós temos muitos imigrantes, italianos, nós temos japoneses, nós temos holandeses, né? Nós temos vários tipos de pessoas que vieram, principalmente, antigamente, que tinham guerras. E aí o Brasil sempre foi um país, assim, mais pacífico, vamos dizer assim, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Não deixe de estudar isso aí que vai cair. A diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo, gente, né? Ela tem diversos tipos de pessoas, grupos, que tem do campo e tem também nas grandes cidades, né? No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias, empresas e gerou muito empregos, tá? Tem muita gente que ainda sai das cidades para ir para São Paulo, porque lá tem grande variedade de empregos, tá? E também aumentou por causa das universidades, né? De museus, parques, mais variedades de locais para poder também passear, né? Esses diferentes grupos de pessoas e suas diversidades têm alguns tipos de sotaque. O que é sotaque? Nós mineiros, nós costumamos, a gente não deve, tá, gente? Mas a gente tem o costume de falar assim, você vai lá? Não é você vai lá, é você vai, né? Então, nós temos o sotaque do sul, que geralmente fala tchê, né? O sotaque do Rio de Janeiro, que as pessoas puxam muito o X, né? É escola, né? É estudar. E tem o sotaque também das pessoas que são paulistas, que nascem em São Paulo também, que eles têm um sotaque que modifica o R quando fala, né? Porta, porteira, portão, né? Então, esses são tipos de sotaque, são o jeito, né, de falar, principalmente os nordestinos, tá? Tem algumas palavras que os nordestinos falam que a gente nem entende, tá? Então, esse é o tipo de sotaque. Então, vamos lá. Aqui é a atividade. Então, aqui, né, aqui nós temos, quando as pessoas mudam de cidade, pode encontrar diferenças na maneira de falar, como eu disse agora, na alimentação. Se você for morar lá no Japão, a alimentação de lá é totalmente diferente do que você come aqui. Então, também tem uma diferença. E vice-versa, quando eles vêm pra cá também, tá? Nas condições do tempo, que às vezes sai de um país que é muito frio e vem para um país tropical igual é o Brasil, que é mais quente, ou sai de um lugar mais quente e vai para um lugar mais frio, e no modo de viver das pessoas, né?
em sítio, usava fogão a lenha, né? E essas coisas todas aí, tá? Isso tudo, gente, é matéria da prova, tá bom? Nas cidades cresceram e transformaram. Uma cidade está sempre se transformando. Pessoas de diferentes lugares chegam para morar na nossa região. Ruas de terras ganham asfaltos e então muitos veículos começam a circular. Surgem comércios, hospitais, escolas, né, para atender esses novos moradores. Casas no centro da cidade dão lugar aos prédios, fábricas são instaladas, empregos são criados, matas nativas são desmatadas para poder construir, né, essas coisas todas aí para um lugar ou outro espaço. Assim a cidade cresce e a paisagem é modificada. Então nós temos aqui, ó, a cidade do passado e a cidade, né, do futuro. Da atualidade, no caso, não é no futuro. É da atualidade, ó. Você vê que tem mais coisas aqui, né, do que lá. Aí nós fizemos uma pesquisa e desafios da cidade. Bom, esses desafios da cidade, eu vou falar por alto. O que gera esses desafios na cidade? Na cidade, quando você sai do campo, você vem para ou de outro lugar mais pequeno, quando você vai para uma cidade maior, você tem vários desafios. Um deles, né, são as pessoas moram em regiões que não tem tratamento de esgoto, viu? Ó, o esgoto é aberto, então dá mau cheiro, dá doenças. Outras é o crescimento da cidade de indústrias e construções e diminuir a vegetação, ó. Então o que? Ocupa-se muito com prédios e a vegetação acaba. Outra coisa ruim também, ó, a poluição, porque tem bastante o quê? Fábricas, né? E isso aqui acaba com a saúde, com a respiração, tá? E polui também o ar, o solo e a água, né? Nós temos também muitas pessoas que buscam emprego naquela cidade. E aí, com mais pessoas, e geram o quê? Mais filas de procura de emprego. Então, desemprego é outro problema, né, que é causado pelas cidades grandes. Poluição. Olha só, uma praia, gente, olha o tanto de lixo. Outro problema também de cidade grande. E com esse crescimento, né, nós temos aqui, ó, o problema do congestionamento de veículos, de carros, ônibus, caminhões. Então, olha só o engarrafamento de carros. E esse rapazinho aqui, o quê? Ele optou por ir de bicicleta, que vai ser um modo mais fácil, sem poluir, né? Ele achou uma solução aqui, sem poluir. Só que tem que andar, gente, com muita segurança, tá? Porque também não é fácil. Então, os problemas que nós temos na cidade, rede de esgoto, a maioria aqui dos prédios, poluição, desemprego, né, congestionamento, isso tudo aqui é problema, tá? E aí nossa matéria acabou de história. Então eu dei uma revisada no que vai cair aí, é a unidade todinha do livro, volume 1, tá, gente? Eu não vou dar nada do volume 2, vou dar tudo do volume 1, nós estamos no primeiro bimestre. Apesar de nós já estarmos acabando aí, né, de fazer o livro 2, mas a gente está fechando as notas ainda do 1, tá bom? Com essa, né, incerteza de volta às aulas, de não volta, se tem coisa pode valer ponto ou não pode, nós ficamos meio em dúvida, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser, né? E estudem, tá bom? São coisas fáceis, não vai ser uma prova difícil, mas é bom a gente sempre estudar, tá bom? Então, até a próxima.